Estamos dando continuação às nossas ministrações sobre Romanos, mas vamos lá então. O tema da pregação hoje, boas novas de libertação. Tem nada a ver com o culto da libertação, não, pode ficar em paz, tá? Boas novas de libertação. Romanos 10, versículo 15. Vamos ler do 14 ao 17, por favor. 13, deu 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Só até aí, tá bom, meus irmãos? Só para a gente retomar o que estávamos falando na última ministração sobre Romanos, eu preguei especificamente sobre a vocação do pastor, sobre o chamado do pastor, daquela pessoa que de fato ela tem o chamado para viver do ministério. Não apenas pregar ocasionalmente, não apenas pregar no culto e ter o seu serviço durante o dia, mas aquela pessoa que de fato foi separada por Deus para viver integralmente da obra. Foi isso que eu ministrei na semana passada. E eu disse que é importante demais a pessoa ter essa convicção de que ela foi chamada por Deus. Esse é o primeiro passo. Mas tem um segundo passo que confirma o primeiro. É a congregação também ver que a pessoa tem um chamado para exercer a função de presbítero ou pastor, que é basicamente a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que se diz chamado para ser pastor que de fato foi vocacionado. Porque Paulo diz que tem que ter aptidão para o ensino. Daí, como eu disse a última semana sobre Romanos, às vezes a pessoa não consegue falar nem o português direito. Ninguém entende a mensagem que ela quer passar. Ou seja, a igreja não confirma aquilo que ele diz, que ele sentiu, que ele foi chamado da parte de Deus. Então isso é de suma importância. Mas não apenas isso. Paulo, ele coloca uma lista de coisas, uma lista de atribuições, de adjetivos, de atributos que aquele que foi chamado ao ministério deve ter. E ele coloca lá em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3, versículo 1 a 7. Olha o que Paulo diz. Fiel é a palavra, falando da palavra de Deus, óbvio, né? Se alguém aspira ao episcopado é o pastorado. Ali vem de bispos, né? Episcopos, de bispo, presbítero, pastor, é a mesma coisa. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, diz, olha, se a pessoa diz que tem chamado, excelente obra que ela almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito é novo convertido, pouco tempo. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isso aqui são características que alguém que se diz vocacionado ao ministério precisa ter. Né? Quando ele diz ali irrepreensível, não estou dizendo que a pessoa não erra, óbvio que não. Mas que não vive deliberadamente em pecado, é claro. Charles Spurgeon, ele diz assim, se alguém consegue ficar fora do ministério, que fique fora. Esse é mais um teste. Charles Spurgeon diz que quando chegavam jovens aspirantes ao ministério, dizendo assim, olha, eu tenho chamado para ser pastor, ele sempre dizia, o que você sabe fazer caso você não consiga ser pastor? Quando a pessoa dizia, olha, eu sou eletricista, eu sou mecânico, eu sou padeiro, ele dizia assim, então volte para sua casa, seja eletricista, seja mecânico, seja padeiro. Porque se você tem um plano B, significa que você não foi vocacionado para viver integralmente do ministério. Porque é isso que a Bíblia diz, o pastor foi chamado para viver apenas da pregação do evangelho. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja,
aquela pessoa que foi chamada, vocacionada para ser pastor, a Bíblia diz que ele deve viver exclusivamente do Evangelho. Portanto, o ministro, segundo o Novo Testamento, é aquele que de fato se privou de outro meio de subsistência que não seja o Evangelho. Ele não é pastor, mas outra profissão. Mas segundo o Novo Testamento, é alguém que se priva de todo outro meio de subsistência, ou seja, ele de fato está à mercê da igreja, à mercê dos irmãos. Ele confia em Deus, é óbvio, e acredita que se ele for fiel a Deus na pregação do Evangelho, as pessoas também serão fiéis a Deus, e devido à fidelidade da igreja, ele vai ter sustento dentro da sua casa. Porque, convenhamos, se os membros não são fiéis, o ministro passa fome. Se os filhos não têm o que comer. É por isso que ser pastor vocacionado é depender de Deus, mas saber também que ele depende da igreja. Que ele depende dos irmãos entenderem que o Evangelho é de fato a palavra de Deus, e por conta disso, eles são fiéis. É por isso, meu irmão, que quem vive do ministério, eu não estou dizendo que ele é mais santo que as outras pessoas, não. Mas ele pensa 10 mil vezes antes de cometer um pecado. Sabe por quê? Se eu cair em pecado, meus filhos passam fome. Eles não têm o que comer. Porque você imagina, um escândalo, a igreja acaba. E se o ministro ele vive só da igreja, pronto, acabou a vida dele também. E com base nisso eu quero passar alguns princípios então, né? Primeiro, põe ali, por favor, meu irmão. Primeiro princípio é o seguinte, a mensagem do pregador. Você pode acompanhar comigo o versículo 15 de Romanos 10? Diz assim a palavra do Senhor. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo está fazendo uma citação de Isaías 52:7, quando ele diz isso aqui, olha, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E se você for para o livro de Isaías, entender o contexto, da onde que Paulo tirou essa passagem que ele estava citando, Isaías, ele estava escrevendo de fato para os filhos de Deus, para o povo de Deus, para Israel, antes de Israel ser escravizado pela Babilônia. Então Isaías estava na verdade prevendo o seguinte, olha, vocês serão escravizados. E de fato o povo de Deus foi. O profeta é isso, consegue ver? Ele viu com antecedência o que iria acontecer. Mas ele ainda disse, não apenas isso, vocês vão ser escravizados por 70 anos, mas depois desse cativeiro de 70 anos, vocês retornarão para a terra. Ou seja, Deus deu essa revelação para Isaías, que ia acontecer isso com o povo. Paulo então cita Isaías e faz uma analogia para o seu tempo. É tão interessante que no contexto de Isaías, o que ele está ilustrando é o seguinte, imaginem que o povo de Deus, ele é levado como escravo por um povo muito mais poderoso, muito mais forte que ele. Um exército cuja potência bélica é inúmeras vezes maior do que a do povo de Deus. Então esse exército poderoso vem, esses inimigos vêm e levam o povo de Deus cativo. Eles não têm o que fazer. Eles ficam lá no cativeiro sem esperança. Mas daí então, eles começam a saber que existe um exército mais poderoso do que esse que os capturou. E este exército está tramando de resgatar a esses do cativeiro. Então eles começam a ficar ansiosos, é claro, para que chegue esse rei, esse exército mais poderoso e liberte-os. E da mesma forma, eles também começam a ficar esperançosos e ansiosos, óbvio. Então a ilustração que Isaías dá aqui é a seguinte. Imagine que aquele povo está ali, sem esperança, vendido à escravidão. Mas eles sabem, um dia tem um exército maior, tem alguém mais forte do que esse povo que nos escravizou, e ele virá. E de repente, eles olham, e de longe, por cima dos montes, eles veem um mensageiro vindo. Eles veem um homem vindo. E este homem está trazendo o quê? As boas novas. Quais boas novas? Boas novas de libertação do cativeiro. Isto daqui que Isaías está ilustrando quando ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, esse mensageiro que vem trazer esta mensagem de um outro rei dizendo: o rei ao qual eu sirvo, que é mais poderoso do que você, rei, que está escravizando esse povo, ele manda você libertar esse povo, porque esse povo é dele. É por isso que o povo ficava esperançoso. E é exatamente essa notícia que ele traz. A boa notícia da libertação. Este é o sentido de Isaías. E é claro, Paulo, ele então pega este texto de Isaías
e faz uma analogia para o seu próprio tempo. Ele diz: vocês pensam que aquela profecia de Isaías era apenas para o povo de Deus no cativeiro da Babilônia? Não era. Aquela profecia de Isaías tinha um segundo cumprimento. Um dia também haveria um rei maior do que aquele que está escravizando o seu povo. E este rei, chamado Messias, também viria com qual objetivo? Com o objetivo de libertar o povo, não apenas do tacão do Império Romano, mas libertar o seu povo dos pecados deles. Isso que Jesus veio fazer. Era isso que as profecias diziam a respeito dele. Ou seja, no plano físico o povo ia ser liberto da escravidão da Babilônia, mas no plano espiritual estava falando de algo muito maior. Estava falando da redenção, da libertação, da escravidão do pecado. E é claro que isso não se aplica apenas a Paulo e aos romanos de sua época. Isso se aplica a nós, aqui hoje, em 2019. Essa é a esperança que nós temos, que de fato, apenas um rei que pode nos libertar do pecado, do cativeiro, da mágoa, do cativeiro da idolatria, do cativeiro da imoralidade, da falta de paciência, da escravidão aos vícios. Apenas um rei, e esse rei é Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, e é essa aplicação na minha e na sua vida também. Jesus Cristo veio ao mundo com qual objetivo? Salvar o seu povo dos pecados deles. Você lembra, tanto é que os judeus, eles viam Jesus Cristo, e Jesus disse que veio libertar o povo do pecado. Eles diziam: não, nós queremos um outro Messias, alguém que nos liberte de um governo tirano. É mais ou menos igual se fôssemos nós hoje. Queremos um salvador da pátria que nos liberte do socialismo e do comunismo. Mas então Jesus diz assim: não que eu não faça isso, é óbvio que eu faço. Mas o meu grande objetivo é libertar você do cativeiro do pecado. Em primeiro lugar, para que você possa trazer essa boa nova, essa é a função, essa é a mensagem do pregador. Boas novas de libertação. Mas antes que você traga essas boas novas de libertação, em primeiro lugar, é necessário que as pessoas saibam que elas são escravas. Porque se as pessoas não sabem que elas são escravas, e você vem com uma boa notícia, dizendo: vocês vão ser libertos. Aí diz: do quê? Já somos livres. É a mesma coisa, você chega para uma pessoa que está com câncer, e o câncer tomou conta de todo o seu corpo, só que ele não sabe. Você diz: olha, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer quimioterapia, radioterapia. Ele disse para você: não, eu não preciso, eu estou bem. Aí então, de repente, você pega um raio-x, pega uma radiografia e mostra o quão ela está podre por dentro. Então ela vai ter consciência: cadê esse remédio? Eu preciso. Ela só vai querer o remédio a partir do momento que ela entende que ela está doente. E em relação à boa notícia da libertação também. A boa notícia da libertação só vai fazer sentido quando você entender que você é escravo. Do contrário, não são boas novas. É apenas mais uma notícia. Em João 8, 32 até o 34, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra, Jesus estava falando isso para os judeus, para o povo de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Será que eles não lembram de Isaías? Eles não lembram? Que eles foram escravos, sim, de um monte de gente. Mas eles disseram que não tinham sido escravos. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, essa era a principal libertação. Qual é a mensagem do Evangelho então? Cristo libertando o seu povo do pecado. Foi isso que Pedro diz em Atos 4,12, olha, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Essa era a mensagem dos apóstolos, essa foi a mensagem de Pedro, de João, de Paulo, era a mensagem de Cristo, que Cristo viria, que ele nasceria de uma mulher, a sua vida, a sua encarnação, o seu ensino, os seus milagres, mas acima de tudo a sua cruz, a sua morte e a sua ressurreição para a nossa glorificação. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É por isso que se nós vemos pessoas pregando qualquer outra coisa que não seja esta mensagem, a mensagem de libertação, de salvação, ela pode até estar citando a Bíblia, mas não está de fato pregando o Evangelho, porque toda a Escritura ela tem um objetivo: apontar para Jesus Cristo. Inclusive no Antigo Testamento.
Todos aqueles símbolos apontavam para Jesus Cristo. Lembra aqueles cordeirinhos que eram mortos diariamente no culto? Por que você acha que no culto do Novo Testamento não havia mais cordeiro sendo morto no culto? É porque diz a Escritura que o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. É por isso que você não precisa trazer sacrifício aqui hoje. É claro, em forma de animal. É porque o Cordeiro de Deus pagou o preço, de fato, pelos nossos pecados. Foi exatamente isso que João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus. Lembra assim que ele é batizado de Jesus Cristo? João Batista aponta para ele e diz: Ele é o Cordeiro. Ele é quem tira o pecado do mundo. É por esse motivo que nós não sacrificamos mais nos cultos hoje. E é uma certeza, o mundo carece dessa mensagem. Da mensagem do Evangelho. Porque, convenhamos, ensino é algo maravilhoso. Educação, e eu digo educação, eu não me refiro à escola. Educação de qualidade, óbvio. Educação é algo maravilhoso. Ensino é algo maravilhoso. Só que apenas isso não basta. Apenas isto não faz o mundo melhor. Se você duvida, olha para o século passado. O século do iluminismo, lembra onde o povo disse: olha, nós não precisamos mais de religião, não precisamos mais da igreja, nós somos iluminados, nós somos inteligentes. Nós temos tudo ao nosso favor, não precisamos de Deus. E o que aconteceu justamente neste século? 2 guerras mundiais que dizimaram grande parte da população mundial. E era justamente a época que eles diziam que não precisavam de Deus. Tecnologia é algo maravilhoso. Maravilhoso. Mas tecnologia não é o suficiente para transformar o ser humano. Quem dera se a mensagem do Evangelho se divulgasse na mesma rapidez que se divulgam as fake news, as imoralidades, os vídeos pervertidos que são compartilhados aos milhões. Mas percebeu que mensagem boa, que bons sermões raramente são compartilhados? Olha, eu falo com tristeza, tem alguns canais que eu acompanho no YouTube, canais maravilhosos como o do Augusto Nicodemos, Igreja Presbiteriana em si do Brasil, 2 Dias de Teologia e mais um monte de canal. Bom, eu vejo lá os views deles comparado com Felipe Neto, Lucas Neto. Misericórdia. Às vezes quase que eu choro de angústia. E como pode? Tanta gente vendo porcaria. Coisa que não presta. Se o seu filho assiste esses 2 irmãos, não deixe. São anticristãos, são inimigos da fé cristã. Enquanto nós vemos canais sérios, são deixados de lado. E é claro, não só a mensagem do Evangelho não tem sido pregada, mas você percebeu que hoje em dia, infelizmente, até dos púlpitos, pessoas que abrem a Bíblia, citam a Bíblia, mas conseguem pregar sobre tudo menos sobre a cruz de Cristo, menos sobre o arrependimento. Eles pregam sim sobre a ética cristã, sobre a moralidade cristã, sobre visões filosóficas de Jesus Cristo, mas não pregam o principal, que é a mensagem da reconciliação. Qual reconciliação? Ora, nossa com Deus, porque a Bíblia diz que por conta do pecado, o acesso que nós tínhamos a Deus foi cortado. Então nós precisamos ser reconciliados. E como? Como que faz isso? Através da mensagem do Evangelho. Só que para isso você primeiro precisa entender que o seu relacionamento com Deus está corrompido por conta do pecado. Você precisa se achegar a Deus. Paulo em 2 Coríntios 5 ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, com qual objetivo? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é a mensagem que os homens devem trazer. Essa é a mensagem que devem prover dos púlpitos. A mensagem da reconciliação do homem pecador com o seu Criador santo e bendito. E a consequência dessa mensagem é justificação, santificação e, como Paulo dizia aqui já em Romanos, e por fim, a glorificação. Segundo, põe ali por favor, segundo princípio. Segundo princípio, nem todos acreditarão no Evangelho. Aqui nós lemos aqui no versículo 16, acompanha comigo, por favor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois, Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Percebeu que com Isaías já tinha esse problema? Não deram ouvidos ao pregador.
Não deram ouvidos à mensagem verdadeira. Com Jeremias aconteceu a mesma coisa. Jeremias pregou a vida toda. Quantas pessoas converteram? 0. Nenhuma. Noé, diz a Escritura, era pregador da justiça. Apenas sua família ouviu a sua voz. Todas aquelas outras pessoas não deram ouvido. Nem todos deram ouvidos à mensagem de Jesus Cristo. É isso que Jesus diz em João 11. O mundo não conheceu, veio porque era seu e os seus não receberam. João relata isso. Jesus veio para um povo e esse povo o rejeitou, não o conheceu. Infelizmente é isso que acontece hoje também. Com Paulo foi dessa forma. Rejeitaram a mensagem do apóstolo. Conosco, infelizmente, também vai ser assim. Não pense que por pregar o evangelho verdadeiro, que as pessoas se converterão à torto e à direita. Infelizmente não. Queríamos que fosse assim, mas sabemos que de fato não acontece. Porque a maioria, infelizmente, rejeita a palavra de Deus. Israel esperava pelo Messias, e quando o Messias veio, rejeitou. E lembra que Jesus disse, mas calma aí, vocês não acreditam no Messias que vai vir segundo a Escritura? Ele disse, mas são essas Escrituras que vocês acreditam? Elas que dão testemunho a respeito de mim, e vocês não creem. É por isso que ele diz no verso 16, quem acreditou na nossa pregação? Pastor, o que fazemos numa situação dessa? Continuamos pregando. Não há outra alternativa. É o que Paulo diz, olha, como virão se não há quem pregue? Se vai se converter, não sei. Eu oro a Deus para que a nossa igreja cresça e avance a cada dia. Mas vai que a vontade de Deus é terminar a minha vida com uma igreja com 20, com 30. O que importa é ser fiel à palavra. E é isso que eu e você temos que ser. Continuar com a mensagem verdadeira do Evangelho. Infelizmente, eu sei que muitos não ouvem. São poucos, na verdade. Aqueles que ouvem, têm o coração compungido e abraçam a fé verdadeiramente. Por exemplo, no versículo 17, eu vou ler para você na Bíblia Almeida, século 21, fica até melhor. Diz assim, portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E é claro, ouvir aqui não é apenas você ouvir com os ouvidos naturais. Aqui a raiz da palavra tem o sentido de obedecer. É você ouvir, ter o coração aquecido, compungido por conta da mensagem, e isso faz você ser obediente, subserviente, faz você ser servo daquele Senhor ao qual você creu. Isso é ouvir e obedecer. Você acredita, você crê e, portanto, você obedece. Porque, convenhamos, é ignorância acharmos que pessoas que ouvem semanalmente a palavra são convertidos. Muitos, infelizmente, são apenas frequentadores de igreja. E bons frequentadores. Moralmente, até mudaram alguma coisa nas suas vidas. Mas não quer dizer que a pessoa ouve com os ouvidos que faz dela um cristão ou uma cristã genuína. O primeiro teste aqui que Paulo coloca, que você creu, e esta palavra, você não creu apenas, você não ouviu apenas com os ouvidos, mas você creu com o coração, é a obediência. É justamente isso aqui que ele diz. É isso que ele diz no versículo 16. Mas nem todos obedeceram. Ou seja, se você ouviu, e você se esforça para obedecer, ainda que você dê umas derrapadas de vez em quando, mas o seu objetivo é obedecer a mensagem do Evangelho, isso é um sinal que você, de fato, ouviu não apenas com o ouvido, mas com o coração. E é claro, ouvir aqui inclui arrependimento. Porque a primeira coisa que acontece conosco quando somos confrontados pela verdadeira palavra de Deus é que, de fato, há arrependimento. Arrependimento do quê? Da vida que levávamos de forma errada. E então queremos mudar. Mudança de atitude. Olha, um grande exemplo que uma pessoa, de fato, tem mudado é que ela para de se defender. Ela para de dar desculpas. Já viu? Às vezes você é assim. Eu, durante muito tempo, sou assim, às vezes ainda sou. Principalmente quando ouvimos repreensões. Percebeu como que a gente é ligeiro para se defender? Não, eu errei, mas... Tem sempre o maldito do mas. Não, tá certo, eu errei que mais também. O meu pai também abusou. Mas a minha esposa fez errado. Mas o meu patrão forçou a barra, senão ia ser mandado embora. Uma das coisas que mostra que eu e você temos mudado é que nós não ficamos dando desculpa. Ou seja, às vezes ouvimos a repreensão e apenas ficamos quietos, dizendo assim, perdão, vou mudar, errei. Eu sei que às vezes, por exemplo, vamos colocar, você chega atrasado num compromisso,
E o seu pastor, eu, vou lá e digo para você, irmão, o que aconteceu que você atrasou? Pastor, eu atrasei, mas o trânsito estava horrível. Não, só fala eu atrasei. Me perdoa, a próxima vez eu vou me esforçar para chegar antes. A culpa não é do trânsito, sai antes. É assim que você faz o seu serviço? Não. É assim que nós devemos amadurecer, deixar de dar desculpa. Crer na mensagem é se submeter a Cristo, e é claro, isso é obediência, entrega irrestrita. É de fato se escravizar à única prisão que nos liberta. Pode até parecer contraditório, mas de fato, quando nós cremos na mensagem do Evangelho, nós nos escravizamos à única prisão que é capaz de nos libertar. Porque somente em Cristo, meu irmão, você é liberto. Somente quando você deixa de ser escravo do pecado e passa a ser servo, escravo de Cristo, é o que a Bíblia diz que nós somos libertos. Portanto, você se torna parte do povo de Deus. É por isso que eu não acredito e nunca vou acreditar nessa historinha de cristão isolado. Ah, eu sou crente lá na minha casa. Não, pastor, eu leio a Bíblia lá sozinho, né? Eu oro sozinho. Você faz o quê? Você toma ceia sozinho também? Quem que erra com você para fazer você crescer, amadurecer na fé? Se você está sozinho. Se tornar parte do povo de Deus é se envolver com outros irmãos, é querer estar junto com outros irmãos, é mudança de vida. A prova que você ouviu a mensagem e creu é que houve mudanças em sua vida. Eu não estou dizendo para você ficar se comparando com fulano A ou B, que talvez tem 10, 15, 20 anos de igreja. Não, mas compare-se consigo mesmo. Como você era quando você veio para a igreja, seja lá 2 anos, 1 ano, 6 meses atrás, e como que você é hoje? Houve alguma mudança em você, comparando você com você mesmo? Ou você continua o mesmo? As roupas continuam o mesmo, o linguajar continua o mesmo, as amizades continuam o mesmo? É necessário que você compare-se consigo mesmo, para que você, então, de fato, responda se houve ou não uma mudança de vida. Em 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E olha o que ele diz depois: e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa foi uma mudança notória que aconteceu com o povo de Tessalônica. Eles eram idólatras, então eles deixaram os ídolos e passaram a servir ao Deus verdadeiro. E é claro, não só isso, eu pus ali Atos 19. Atos 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, aqui depois dos apóstolos serem pregados, que mais tinha macumbeiro naquela época lá. Lembra Simão, os mágicos? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Pastor, é muito isso daí? Um denário é o equivalente a um dia de um trabalhador comum. Um dia de trabalho, um denário. 50.000 denários, ou seja, juntando o livro daquele povo, livro já era caro até nessa época, juntando todo o material daquele povo, que eles queimaram, tacaram fogo, 50.000 denários. Se a gente for levar por base o salário mínimo, R$ 998, dividindo por 22, que dá R$ 45 diárias, 45 vezes 50.000, R$ 2.250.000. Só de material queimado, por conta de ouvir a verdade e se entregar à verdade. Às vezes isso é prejuízo para você. Daí você vem toda do mundo, por exemplo, a irmã, vem lá do mundo, e tem aquela blusa do demônio, tomara que caia. O que você vai fazer com aquilo lá? Não pode usar mais, criatura. É misericórdia que nunca caia. Certo seria o nome. Você não pode continuar com as mesmas práticas, igual um irmão uma vez dizia para mim que ele foi ao Impacto, ele tinha um bar na casa dele. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez, ele deu fim em tudo aquilo. Pastor, mas eu tinha investido bastante. Perdeu o Playboy, já era, joga fora. É mudança. Mudança, ainda que às vezes custe caro para mim e para você, mas é abandonar as velhas práticas. Lembra naquela parábola dos 2 filhos, em Mateus 21, onde o Senhor diz, né, o pai diz para eles, olha, vão trabalhar. O primeiro diz assim, eu vou, e não vai. E o outro diz, eu não vou, e depois vai. Aquele filho que disse, eu vou, e não foi, não serviu de nada. A sua palavra não teve valor nenhum, porque ele não obedeceu.
A verdadeira fé, portanto, é acompanhada por atitudes, por obras. Tiago 2,26 diz isso. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você mostra que você creu através da mudança de vida. As pessoas olham para você, elas conseguem ver mudança? No seu serviço, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, as pessoas conseguem olhar para você e ver que você não é igual a todo mundo? Ou não faz diferença alguma? Esse é um bom teste, né? Como eu sempre digo aqui, se as pessoas pudessem te acusar de ser cristão, elas conseguiriam juntar provas para condenar você? Porque é triste. É triste quando você está lá e de repente você diz que você é crente e você ouve: nossa, eu nem sabia, você é crente? Dá uma vergonha, deve dar uma vergonha terrível. Parece meio 007, infiltrado no meio do povo, né? Ninguém sabe que é crente. Mas eu e você devemos sempre fazer essa autoanálise. Dizer eu creio no Senhor, mas viver uma vida oposta ao que você diz que crê é incoerência ou infidelidade. Romanos 6,17, Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Escravos do pecado, agora obedecemos a forma de doutrina. E terceiro, para encerrar, você é bem curtinho, põe ele, por favor, meu irmão. Terceiro princípio, dizer que nada dá tempo desse, mas vai. Os impactos de uma vida de fé e atitude. Eu não sei se você sabe, mas a igreja primitiva, ela não tinha reuniões em massa. Não tinha essa não. Olha, vamos alugar um salão bem grande, cabe a 5.000 pessoas aqui, e vamos fazer um culto para 5.000 pessoas. Não tinha. Não havia esse tipo de reunião. E o interessante é que o mundo antigo foi evangelizado por cristãos individuais, pessoas comuns assim como nós. Donas de casa, carpinteiros, pedreiros, alfaiates, camponeses, camponesas, pessoas comuns evangelizaram todo o mundo antigo. Justamente de que forma? Com a sua vida. Com o seu modo de agir, com o seu modo de falar, com o seu modo de ser diante da sociedade. Lembra sobre Daniel, a Bíblia diz para ele assim, olha, o rei diz, olha, você tem que adorar a imagem do rei. O que Daniel faz? Não vou. E ele orava 3 vezes com a janela aberta ainda lá. Deus, meu Deus, só há um Deus. Foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram pelo mesmo caminho. Por conta da sua fé. Lembra quando o rei ainda disse? Se vocês não se dobrarem diante da imagem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. Olha a resposta deles. Se o Senhor quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, amém. Mas se Ele não nos livrar, continuaremos sendo fiéis a Ele. Era esse tipo de atitude que evangelizava. Não era um pregador num púlpito, com ventiladores, uma plataforma, com microfones, com caixa de som, num ambiente gostoso, com água, que evangelizava as pessoas. Não! Eram pessoas individuais como nós, que por conta do seu testemunho pessoal, da sua fé pessoal, as pessoas olhavam para elas e viam a mudança nelas, e por conta disso chamava a atenção. Lembra no Coliseu Romano? Historiadores carecas de dizer que, meu irmão, chegou uma época que os leões nem comiam mais crente, porque era muito crente para comer, isso podia ter fome. Era muito. Tanto é que Tertuliano disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Ou seja, quanto mais matava crente, você imagina, naquela época, o pessoal lá, e aí, vamos, o que tem para fazer domingo à tarde? Futebolzinho? Eu falei, não, vamos para o Coliseu ver crente ser comida. Oh, maravilha, hein? E então, os historiadores dizem que aqueles homens e mulheres vendo aquela senhorinha com filho de colo, aquele senhorzinho de 70 e tantos anos, aquela adolescente que estava à espera do marido, sendo entregues aos leões, e mesmo diante daquela fera, eles não demonstravam medo, porque eles sabiam, o máximo que esses bichos podem fazer é dilacerar o nosso corpo, mas a nossa alma, eles não podem fazer nada. O nosso Deus, a nossa fé, ninguém tira. E diz a história que por conta do testemunho de pessoas assim, que de fato morreram, verteram o seu sangue, muitos daqueles que estavam na plateia se convertiam. Ou seja, não tinha pregação no Coliseu. Tinha pessoas demonstrando sua fé. Pessoas demonstrando sua fé através
daquilo que elas criam e da mudança que elas tinham em suas próprias vidas. De certa forma, todos nós somos mensageiros. Todos nós somos aquele rapaz da ilustração que vem dos montes com a mensagem. Porque, convenhamos, quantas pessoas ao seu redor que você não vê sofrendo? Hoje em dia, depressão parece o mal do século. Quantas pessoas você vê lá no seu serviço angustiado, tristes, cabisbaixa, pensando em se matar? Quantos casamentos você não conhece que estão indo pelo ralo? Quantos filhos desobedientes aos pais? Talvez na sua família, no seu trabalho, na sua escola. E você tem as boas novas. Eu não estou dizendo teologia não, meu irmão. Eu estou dizendo é mostrar através da mudança que Cristo fez na sua vida, que de fato Deus existe. Que assim como Ele mudou você, Ele pode mudar a vida dessas pessoas. Nós podemos trazer a verdadeira alegria para essas pessoas. Sim, de que jeito? Autoajuda? Não, não precisa. Dizendo você é uma bênção? Não. Mas primeiro mostrando para eles que, olha, você é escravo do pecado. Você está num cativeiro que você não consegue ver, mas você é escravo da mesma forma como eu fui um dia. Só que um dia eu fui liberto. E esse Senhor poderoso que me libertou pode libertar a você também. Portanto, faça isso. Apresente o Evangelho, as condições para a salvação. Não há outra maneira de se evangelizar, a não ser que primeiro se mostre o pecado. Você não evangeliza dizendo assim, olha, venha para Jesus Cristo e vai dar tudo certo. Venha para Jesus Cristo e você vai ser próspero. Isso aí é o que o mundo prega. Sabe como que nós evangelizamos? Primeiro nós mostramos, Tiago, que diz assim, aquele que errar um mandamento é réu de toda a lei. Deus diz para a pessoa, você é obediente a Deus? A Bíblia diz que se você errar em um mandamento só, você tem que ir para o inferno. Eu acho que a bola dela já vai começar a baixar. Você fala para ela assim, vamos colocar que você seja uma pessoa boa e no ápice da sua vida, você roubou um alfinete. Daí você fala para ela, você tem que ir para o inferno por causa desse alfinete, porque imagina um ladrão de alfinete no céu. Não tem lógica. Você diz para ela, se você errar um mandamento, você errou todos. Mostra para ela, Mateus, onde Jesus diz assim, que nós daremos conta de toda a palavra frívola que nós dissermos aos nossos irmãos. Palavra frívola é palavras ditas sem o labor de pensar. Sabe quando você manda o fulano lá pro raio que o parta no trânsito? Vá pra pinda monhangaba. Você fala, pastor, falei porque estava de cabeça quente. A Escritura diz que nós daremos conta de toda palavra frívola, tudo que falamos sem pensar. Jesus ainda diz que nós seremos julgados por os nossos pensamentos, não apenas por aquilo que nós fazemos, mas por um olhar indevido, por chamar o irmão de tolo. E então, quando nós apresentamos esta mensagem, o que se espera é que as pessoas deem conta de que elas estão sem esperança, de que elas são culpadas diante de Deus. Só depois disso, nós entramos com a mensagem do libertador, de que ainda há esperança para as pessoas. Somente aqueles que compreendem o seu estado de pecado se regozijam quando ouvem o Evangelho. É exatamente isso que acontece em toda a Escritura. Exatamente isso que acontece em toda a palavra do Senhor. Não vai haver, meu irmão e minha irmã, grande alegria se você não mostrar primeiro que a pessoa está doente. Se você primeiro não mostrar que ela tem um câncer que vai acabar com ela em pouco tempo. É isso que eu e você devemos fazer. Todos nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. O problema é que muitos não sabem que são pecadores. Eu vim falar para você, há apenas dois tipos de pessoa no mundo. Aquelas que reconhecem que são pecadoras e aquelas que ainda não reconheceram. Não existe outro tipo de pessoa. Portanto, sermões que falam de tudo, menos sobre a ira de Deus contra o pecado, não geram convertidos. O máximo que pode acontecer é gerar convencidos. Sim, pode encher a igreja de convencidos. Mas se a ira de Deus não é pregada, se o pecado que matou a Jesus Cristo não é pregado, o máximo que vai acontecer é você encher a igreja de convencidos. Se você ler um pouquinho da história, é só você ler um pouquinho da história da igreja, você vai ver que quando havia de fato o avivamento, eles dizem que hoje avivamento, né? Não há. O que é avivamento hoje? É a pessoa rolando culto, estrebuchando, parecendo peão da casa própria, já viu? Tem girando igual um doido. Eles dizem, isso é avivamento. Não é. Historicamente, avivamento é quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados e de fato saíam confessando seus pecados publicamente. Alguns relatos de pessoas que iam à delegacia e diziam assim, me prenda! O delegado perguntava, por quê? Porque eu matei, mas você matou o quê? Não, eu desejei o mal para o outro e para Deus, desejar o mal e matar é o mesmo, por isso eu preciso ser preso. É isso que nós temos?
Não é. Eu não estou dizendo pecadores notórios, execráveis, claro que não. Mas pessoas que de fato compreenderam que pecado não é aquilo que nós cometemos apenas de forma externa, mas é aquilo que entra na nossa mente, no nosso coração. E só esses que entendem dessa forma vão conseguir se alegrar com o perdão e com a mensagem de libertação. E para encerrar, olha o que diz 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. É interessante que João começa com amados. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa mensagem de ser feito filho de Deus e amado de Deus só faz sentido para quem sabe que estava preso num cativeiro. E então o mensageiro vai ter todo o significado. Então o Senhor nos dê a graça de saber que nós éramos esses escravos. E da mesma forma que o Senhor nos libertou, sim, através das nossas vidas, Ele vai libertar muito mais vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?